Olá, meus pais e eu. Este é o livro que meu pai me pediu para escrever cerca de 1 ano e meio antes de partir. Ele me chamou na sala onde estava sentado confortavelmente em sua cadeira, assistindo televisão, e me fez aquela pergunta: Meu filho, você escreveria um livro sobre mim? Eu achei aquela pergunta estranha, inusitada. Logo depois ele disse: Olha, esquece, deixa isso para lá. O tempo passou, ele partiu e eu comecei a colocar no papel alguma coisa, lembrando a minha infância, algumas pessoas que passaram pela vida dele. E 5 anos depois foi a vez da minha mãe se despedir. Logo depois eu fiz uma conexão e resolvi escrever sobre os dois, em Meus Pais e Eu. Escrever a história dos dois, fatos interessantes, emocionantes da vida deles e como seus ensinamentos e orientações moldaram o meu destino. Então tem umas histórias muito legais que eu gosto muito. A primeira, o capítulo 1, vou ler aqui alguns capítulos. Olhos verdes mais belos que esmeraldas, a primeira estrela, o golpe da casa própria, né? Meu pai foi vítima de um golpe da casa própria, onde ele entregou todas as suas economias para um golpista de Belo Horizonte, que todos vão se lembrar. Os valores davam para comprar uma casa de 2 andares, garagem, uma mansão, mas ele caiu no golpe, assim como outros colegas de trabalho. Deus te proteja foi a última bênção que a minha mãe me deu quando ela estava no hospital, 2 dias antes. Ao sair do quarto, ela disse: Deus te proteja. Aquele som atravessou a minha cabeça, os meus sentidos, e eu senti que aquele ali era o momento de despedida. Eu narro isso aqui. Neto carioca, só que não, é uma história de, de um romance no Rio de Janeiro. O Fusca 120 quilômetros por hora. Quando meu avô morreu, a nossa família entrou no Fusca. Meu pai tinha um Fusca azul naquela época, e nós fomos a 120 quilômetros até Pitangui, a terra natal do meu pai e do meu avô. Só para você ter uma ideia, colocar 120 quilômetros num carro naquela época é a mesma coisa de colocar 180, 200 quilômetros, é a velocidade final. Imagine o tamanho dessa aventura. E eu sigo aqui a irmã que não veio, a oração da refeição, despejo e eletrochoque. A minha mãe foi vítima de eletrochoque, eu conto essa história. Um milagre, minha mãe também passou por um milagre, teve um milagre em vida, uma coisa muito importante, muito legal. Preparando a partida, meu pai preparou todo o funeral dele, ele ficava contando essas histórias, como é que estava sendo a preparação. Isso nos deixava atônitos, mas ele parece que sabia o que aconteceria. Amizade Serra da Piedade, uma relação de amizade que ele tem com um parente nosso, muito legal. E aí vão mais outras coisas, 3 mulheres. Então está tudo aqui reunido em Meus Pais e Eu. Eu vou lançar esse livro, vai ser aqui em Belo Horizonte no dia 9 de setembro, numa quinta-feira, lá no Agosto Botequim, na rua Esmeralda 298, no bairro Prado. E logo depois, 2 dias depois, dia 11 de setembro, lá em Pitangui, na pousada Monsenhor Vicente, na Praça Getúlio Vargas, número 12. Estão todos convidados, meus amigos, meus parentes, meus colegas, todos convidados para conhecer e se emocionar um pouco com essa história dos meus pais e eu, narrados aqui. Eu tenho mais 2 irmãos que também eu conto, e eu fiz essa conexão dos ensinamentos e de passagens tão importantes, né? A minha mãe tinha um trabalho social que salvou vidas também. Meu pai também teve uma atuação, serviu a aeronáutica por 8 anos, foi comerciante, ajudou muitas pessoas e nos colocou no caminho, não sei, correto da vida, talvez. Vocês vão ler e vão descobrir. Eu espero que vocês se emocionem. Logo depois do lançamento, eu vou colocar também no livro na Amazon. Aí é só fazer uma pesquisa, Amazon, Luiz Henrique Freitas, que é o meu nome, que vocês vão ter acesso a essa obra. Singela, mas poderosa. Muito obrigado, um abraço.